Prezados alunos de FPA Campus Cametá, daremos início agora ao conteúdo chamado de Estudo das Soluções. É um conteúdo relativamente complexo, por efeito de cálculos e muita matemática. Entretanto, essa introdução às soluções é de fundamental importância, uma vez que toda e qualquer interpretação de situações que envolvem soluções requerem muitas vezes conceitos básicos que serão tratados nessa primeira aula, que será composta por 4 vídeos. Então, do que se tratam soluções e respondendo à pergunta, o que é uma solução? Cabe relembrar um conteúdo que a gente trabalhou no primeiro ano, chamado de misturas. E lá no primeiro ano eu te expliquei o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Sendo mais específico para misturas homogêneas, olha o que eu te disse. Eu te disse que uma mistura será classificada como homogênea quando ela apresentar só uma fase e todas as propriedades em toda a extensão desse sistema forem iguais. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que tu misturas a água e o cloreto de sódio, o sal de cozinha, a ponto que tu consiga dissolver, a ponto que tu consiga solubilizar todo esse sal. A partir do momento que tu solubiliza, dissolve todo esse sal, tu vai formar uma mistura homogênea. Primeiro, ela vai ter uma única fase. Segundo, ela vai ser igual em toda a sua extensão. Então, esse vai ser o objeto de estudo em soluções. Porque soluções são todas as misturas homogêneas. Anota aí no teu caderno. Soluções são todas as misturas homogêneas. Detalhe. A partir do momento em que eu tenho uma solução homogênea, uma mistura homogênea, essa solução ela tem alguns componentes que a gente vai falar daqui a pouco. Entretanto, a granulometria ou tamanho do grão que forma essa solução, ele tem que ter até 1 nanômetro ou 10 angstroms. Então, dependendo do tamanho do grão, da granulometria dessa substância que forma essa solução, a gente pode descaracterizar uma solução. Então, é sempre importante lembrar que não é só o fato de ser uma mistura homogênea. A granulometria desses componentes não pode ultrapassar 10 angstroms ou 1 nanômetro. Então, esse é o conceito básico de solução. São todas as misturas homogêneas, a grosso modo. Mas tu, aluno do IFPA Campus Cametá, já sabe um detalhe a mais sobre o tamanho de grão que não pode ser excedido para que eu possa considerar aquela mistura homogênea como uma solução. Tendo entendido isso, vamos estudar agora os principais componentes de uma solução. Bem, deixando bem claro logo para ti, não existe solução sem soluto e não existe solução sem solvente. Toda solução tem que ter pelo menos um soluto e um solvente. Dificilmente em um livro didático eu vou conseguir pegar de cara o conceito de soluto e solvente. Mas, antes que eu comece a falar de soluto e solvente, pensa, peguei um copo com água, coloquei um pouco de açúcar, sendo que eu dissolvi todo esse açúcar. Solução. Tenho uma quantidade de água, coloquei um pouquinho de sal e dissolvi todo o sal. Solução. O ar que eu respiro, a atmosfera, solução. Um anel de ouro, uma joia em ouro 18 quilates, é uma mistura homogênea. Também é uma solução. Então são exemplos práticos que eu estou te dizendo. E detalhe, ouro 18 quilates. Porque se for o ouro 24 quilates, é uma substância pura, 24 partes de ouro em 24 partes totais. Agora, se for o ouro 18, é 75% de ouro e 25% de outros metais. Aí sim uma mistura, duas ou mais substâncias diferentes. E se for homogênea, será classificada como solução. Então vamos lá. Em tempos de pandemia, a gente fala muito de álcool 70, que é um álcool utilizado, para fazer a higienização, quando a gente dá um pulo na rua, limpar as mãos, a sola de sapato, enfim. Então, essa solução ela vai servir muito de padrão para a nossa explicação. Mas primeiro,
O que é o soluto? Dificilmente, como eu te falei alguns minutos atrás, a gente vai conseguir uma definição seca de soluto. Mas a princípio é aquele que vai ser dissolvido. Na água e sal, o sal faz o papel de soluto. É aquele que vai ser dissolvido. É aquele que será disperso, é aquele que será misturado, é aquele que vai tentar ocupar o espaço. E se eu tiver dúvida, por exemplo, álcool 70, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Quem é o soluto? Quem é o solvente? Os dois são líquidos. Então, caro aluno, se eu tiver dúvida quantos componentes pertencerem ao mesmo estado físico, o soluto vai ser aquele em menor quantidade. Então, no álcool 70, por exemplo, a água se comporta como soluto, porque ela ocupa apenas 30% do sistema da mistura ou da solução. Agora, o solvente é aquele que vai dissolver, é aquele que vai propiciar a dissolução. Olha os termos que eu estou usando: dissolução, solubilização, dissolver. Então, o solvente é aquele que vai propiciar a dissolução, é aquele que irá dissolver. É aquele que vai provocar a mistura. Então, olha só, imagina aquele pacotinho de suco, né? Aquele suco em pó, por exemplo. Quando eu tenho uma quantidade de água e eu disperso aquele suco, a água vai possibilitando que esse suco, que aquele pozinho, vá se dissolvendo e ocupando o espaço. Então, o pozinho de suco é o soluto e a água onde eu coloco o suco é o solvente. E, de novo, se eu tiver dúvida entre quem é soluto e quem é solvente, quando a solução apresentar componentes no mesmo estado físico, eu vou partir do princípio de que o ar que eu respiro tem em torno de 72% de gás nitrogênio. Bem, se o ar que eu respiro tem cerca de 72% de gás nitrogênio e é uma solução, o gás nitrogênio que está em maior quantidade se comporta como solvente. Então, anota aí essas ideias. Não são necessariamente conceitos, mas são formas de tu aprender sobre soluto e solvente. Até o próximo vídeo.